O esporte de bola, por exemplo, é um esporte que o pessoal, mesmo ignorante no esporte, ele está vendo lá a bola ir para um lado, para o outro. Ele no tênis, é um esporte de elite, mas ele está vendo que a bola vai para um lado e vai para o outro. Então a bola bateu na rede, ele sabe que alguém perdeu alguma coisa, perdeu algum ponto. O vôlei é a mesma coisa, o basquete é a mesma coisa, a bola tem que estar dentro da cesta, o futebol a bola tem que estar dentro de coisa. Então o esporte de bola, ele é um esporte que ele é muito mais bem recebido para entendimento do público do que um esporte de luta. Por exemplo, você vai ver dois lutadores lutando, você tem que saber a regra em japonês, quer dizer, a nomenclatura do esporte, Mate, Hajime, Ippon, Sonemandê. Então, o cara que é leigo, ele não está sabendo o que está acontecendo, está vendo duas pessoas se embolarem. Melhorou um pouco, porque já houve, através da própria mídia, exigência da mídia, houve uma mudança de kimono azul, kimono branco. Então, dois lutadores estão diferenciados. Antigamente, os dois eram de kimono branco. Era uma faixa vermelha que embolava, você não sabia quem derrubou, até para o próprio controle do juiz, ele não sabia. Então, geralmente, o esporte de bola é tudo mais agradável. Aparece a imprensa, outra coisa é ter o técnico que ele chega e escala a sua equipe. É a equipe do Bernardinho, é a equipe do Parreira, é a equipe de outro, Zagallo. Então, no esporte individual não, você tem que conquistar seu espaço. O treinador de esporte individual, esse eterno desconhecido, porque ninguém sabe quem é técnico do João do Pulo, ninguém sabe quem é do Robson Caetano, ninguém sabe do Flávio Canto quem é o técnico dele, ninguém sabe quem é do Tiago Camilo, nem do Joãozinho Derli, nem do Aurélio Miguel. Ninguém não sabe porque o atleta ele conquista o seu espaço através de uma seletiva ou então a questão no atletismo como o tempo dele, melhor tempo de uma competição, de uma eliminatória. Então, eu vejo que nós temos que, através do esporte, nós perdemos espaço pelos patrocinadores, porque o cara investe, ele está vendo a marca dele e a mídia mostra essa marca. Feito futebol, o cara anda estampado ali, Unimed, grande. No judô, a própria regra diz que não pode ter muita manicaca no kimono. Então você já perde o interesse do patrocinador. O problema da politicagem no esporte é porque o atleta está sempre vendido, e o atleta quer o espetáculo, o atleta quer o principal ator no cenário esportivo, né? Porque ele que vai para a competição, através da competição é que aparecem as outras pessoas, através do atleta que vem o dirigente, através do atleta que vem os políticos, né? Das grandes confederações e comitês olímpicos brasileiros. Se não houvesse o atleta, não haveria esses cargos todos e esse poder todo que eles têm, né? E o problema maior é que falta ainda uma política nacional de desenvolvimento aqui dentro do Brasil. Entre aspas, diz que tem, mas não tem. O atleta ele não é ajudado em nada, agora que estão aparecendo alguns patrocínios. O ciclo olímpico ele é feito de 2 anos, em vez de ser feito um ciclo olímpico de 4. Agora, com as perspectivas da Olimpíada aqui no Brasil, é que está se voltando mais, se olhando, mas ainda de uma maneira precária para a ajuda do atleta. Eu sei que tem muito dinheiro em jogo, seria uma grande coisa nós termos a Olimpíada aqui no Brasil, né? Porque seria um legado em construções, em coisas melhores para a cidade, transformação da cidade, mas eu acho que em termos ainda de como fazer esse trabalho dirigido ao atleta, ainda está muito, acho que ainda muito, deixa muito a desejar. Eu fui um atleta regular, razoável, não deixava de ganhar meus campeonatos carioca. Assim, a nível internacional, eu tive uma competição, foi o torneio internacional Mister Palmo, que eu fui vice-campeão. Fui vice-campeão brasileiro em 1974, eu lutei até 37 anos de idade. Então, eu fui um lutador que comecei tarde, mas tive alguns títulos, né? Mas as minhas maiores vitórias mesmo foi como treinador. Eu comecei a ser treinador, eu te falei, foi em torno de 1966, 67, assim que eu me casei. Que eu casei, trabalhava no banco e fui dar aula de judô como hobby. Então eu comecei no Esporte Clube Mackenzie, no Meia. Aí nesse Esporte Clube Mackenzie eu comecei a me superar como treinador. Eu consegui tirar a hegemonia do judô da Zona Sul, né, que tinha as grandes academias campeões,
E eu com minha equipe no Mackenzie, depois de algum tempo, eu comecei a ser campeão do Rio de Janeiro. E lá para 1969, 70, eu já tinha uma equipe muito forte. Já tinha até atleta na seleção brasileira. Meu primeiro atleta na seleção brasileira foi Júlio César Vena. Depois veio como é o nome, meu Deus? Delmo Batista. E o Delmo Batista, inclusive, foi para o Mundial comigo em 79. Então nós começamos a aparecer muito na mídia e conseguimos resgatar o judô o título de judô de campeão carioca para a Zona Norte, né? Através dos meus atletas do Esporte Clube Mackenzie. E em 1973, nós já éramos campeões do Rio de Janeiro, foi quando eu fui convidado para ir para a Universidade Gama Filho, né? E eu levei 90 alunos meus para a Gama Filho. E nós começamos sendo campeões na Gama Filho, que já era campeão carioca. Eu levei todo mundo para a Gama Filho, a gente passou a ser campeão na Gama Filho. E o professor Pedro Gama Filho sempre via que eu era uma pessoa de talento, assim como treinador. Então ele me deu a oportunidade de eu poder, em 1978, eu já estava na Gama Filho, vender meu carro, vender as coisas que eu tinha, assim, que eu achava para angariar dinheiro, para fazer dinheiro. E eu fui para o Japão, apresentado pela Confederação Brasileira de Judô. Eu cheguei no Japão sozinho. Antes eu tinha me formado, né, que eu me formei em 78 também. Como é que eu fui ao Japão? Eu era o líder na minha turma, talvez ser um dos mais velhos, era o líder da minha turma, da Faculdade de Educação Física. E nós dispensamos a festa em virtude de ir fazer um curso na Universidade de Graz, lá no exterior, na Áustria. Então, ao invés da festa, nós resolvemos juntar dinheiro para a turma inteira ir para fazer esse curso. E eu que organizei, juntamente com o Edson Porto, com o Sérgio Guida, nós organizamos esse grupo de 90 pessoas, que era o número de pessoas que tinha da turma, para fazer esse curso. Mas eu já tive o propósito de ir para lá, para a Europa, ficar um tempo necessário, depois eu iria para o Japão, já tudo agendado. Então nós fomos para a Universidade de Graz, aí fizemos o curso, aí demos um rolê pela Europa, rodamos aí um mês e meio pela Europa, e em seguida eu ia para o Japão. O pessoal voltava ao Brasil e eu ia para o Japão. Então houve um problema sério, que houve uma greve, né, de todos os aeroviários aí da Alitalia, e eu perdi minha data, de ida para o Japão, que era dia 5, eu perdi. E eu só fui 15 dias depois para o Japão. Então, quando eu fui para o Japão, foi um caso super interessante, né? Que eu cheguei no Japão, eu já não era mais esperado, né? E foi na época que inaugurou o aeroporto de Narita. Aquela área de Narita era uma área de agricultores. Então, tinha muita guerra, rebelião de agricultores contra o pessoal, a autoridade japonesa, porque aquilo era a melhor área agrícola do Japão. E eles transformaram aquela área agrícola, que tem um problema sério no Japão de espaço, né? Espaço físico lá é muito difícil, é pequeno. Então o que eles fizeram? Eles começaram a boicotar o aeroporto. E o aeroporto era super vigiado naquela época. Então eu fui no último voo da Alitalia, às 11 horas eu fui para o Japão, só que não tinha ninguém me esperando mais. Eu não falava inglês, no aeroporto não tinha nada em inglês que pudesse, até você ler alguma coisa, era tudo em japonês, foi recém-inaugurado. Inaugurou o aeroporto, eu desembarquei, né, lá no aeroporto. Aí o que aconteceu? Aconteceu que eu fiquei que nem um bobo, todo mundo foi embora, o aeroporto foi fechando, que era o último voo, e a guarda me pegou, né? Os guardas me pegaram. Não vai sair, eu não entendia nada, eu só falava, Kodokan era o endereço que eu ia, né, que era muito conhecido no Japão. Kodokan. Aí os caras me pegaram rudemente, né, pensando, me botaram num banco sentado, e eu só falava Kodokan. Aí começaram, abre a mala, Aí eu comecei a abrir a mala, aí, quando eles viram um kimono, aí o cara chefe lá ou tenente, ou o que fosse, olhou e aí ficou mais tranquilo, né? Aí apontou, fica aqui, tudo gesto, né? Tudo na mímica. Fica aí. E eu fiquei a noite toda, né, do lado de um guarda, a noite toda, o aeroporto fechado e eu ali, né?
no aeroporto. De manhã cedo eles pegaram, me botaram no jipe, me soltaram da Kodokan. Aí já tinham se comunicado com alguém da Kodokan, que tinha uma pessoa que era para ir para lá. Aí o cara estava me esperando lá na porta lá da Kodokan. E foi meu início no Japão, né? Foi logo minha estreia assim. E a outra estreia gozada no Japão, quando eu cheguei, foi que tinha um peso pesado da equipe do Brasil, que tinha acabado de sair do Japão, mas não queria treinar. E ele ficou muito marcado por não querer treinar. E os caras já estavam irritados com ele, né? Quando eu cheguei, o professor Abe, que era o chefe da divisão internacional de ensino, aí perguntou para mim, né? Quer dizer, através de mímica, né? Eu entendi isso. Você veio aqui para passear, como peso pesado, o brasileiro que estava aqui, ou você veio para treinar? Eu digo, ó, eu vim para treinar. Então muda a roupa que o treino começa agora. Pô. Isso aí era mais ou menos 1 hora, 2 horas já começava um treino. Aí eu fui, me deram o quarto, eu treinava. Aí todo dia ele ficava me perseguindo, né? Porque eu fui sob a chancela da confederação. E eles ligavam aqui para o Brasil e perguntavam, e aí, é para dar duro? Dá duro nele. E o professor aqui, o professor Amédio, dizia, né? Não, é para arrepiar ele, pô. Ele está aí para aprender, pô. E eu comecei a apanhar muito no Japão, né? Porque você não tem a técnica que eles têm, né? E lá o regime era um regime muito forte, pô. Regime que você tinha um shinai. Shinai é aquela espada ali, ó. Aquela de madeira ali, ó. De bambu. Então, durante o treinamento, porra, se você esticasse o braço, tomava porrada. Bou, bou, bou. E começou a ficar cheio de calombo, né? E eu fiquei lá 3 meses treinando. A ferro e fogo. Quando eu voltei do Japão, em 79 eu fui convidado, né, para assumir a seleção brasileira de judô. O primeiro campeonato que nós fomos foi em 1979, num Palais de Esporte, o campeonato mundial de judô, né, em Paris. Nesse campeonato nós já tive a primeira vitória como técnico, né? O Walter Carmona foi o primeiro medalhista nato, brasileiro nato, que ganhou uma medalha de bronze. E a outra satisfação que eu tive foi que um dos alunos meus, que era do Mackenzie, que eu era treinador, o Delmo Fernandes, foi 6º do mundo. Ele passou a integrar a seleção brasileira. E daí para frente, eu comecei a estar na seleção brasileira, né?